Você, para mim, é problema seu. Oi? Como assim? É isso, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. É. Meio grosseiro até. Tudo bem, amiga? Bom dia. A gente está gravando de manhã hoje. Tudo bem, amiga? E você, como tá por aí? Tudo bem. Sabe o que eu reparei? A gente está gravando hoje, dia 26, e é o episódio número 26. Ah, que legal! Fofo, né? Nós e as nossas coincidências desse universo, né? Eu adoro. Eu até falei isso ontem pro meu namorado, que quando você colocou a pauta de hoje, né? Eu falei, nossa, que coincidência, porque eu comentei com ele. Depois eu vou falar sobre o que aconteceu. E logo você veio com a pauta. Eu falei, nossa, é muito sincronismo, né? É. E que bom que tá durando, né, amiga? Nosso sincronismo, ele só aumenta. Eu acho que é um exercício que só aumenta, né? Quando a gente investe nisso, você começa a prestar atenção e começa a fortalecer, eu acho que só aumenta, não tem como. Acho que até tem como, tipo, parar amanhã ou depois, mas eu acho que exercitando é mais difícil. Eu acho que a tendência é só aumentar mesmo. Daqui a pouco a gente vai estar conversando por telepatia, igual os ETs. Esse é meu objetivo. Quem sabe a gente consegue ser abduzido. Ai, meu sonho. Enfim, o que a gente vai falar hoje? Sobre o problema das pessoas que não são os nossos, né? Ontem meu irmão queria vender um videogame, e aí o meu namorado é super nerd e tal, eu falei pra ele, você não conhece alguém que queira, né? Aí rapidinho ele já arranjou alguém que queria, aí eu já fui e falei, Eduardo, já separa aí que eu vou pegar e já vou levar pro menino, aí já fui na casa do Eduardo, já peguei, já levei pro menino que comprou, já pagou, e tipo, em 2 horas o videogame estava vendido. E aí, depois eu e o Wagner tava indo para um outro lugar, aí ele falou, nossa, como é bom ajudar as pessoas, né? Tipo, seu irmão precisava vender, o menino queria comprar e a gente foi essa ponte. Aí eu falei, realmente é bom, só que a gente precisa se policiar, porque tem uma linha tênue aí, né, entre ser bom e ajudar e gastar a nossa energia resolvendo o problema dos outros, né? Eu tenho uma tendência muito grande a querer resolver tudo, só que isso prejudica, né? Me prejudica e prejudica os outros. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Como que isso é prejudicial na vida das pessoas, né? Sim. Eu sempre tive essa questão na terapia porque assim, na terapia a gente vai aprendendo a conhecer a gente e nos amar independente de qualquer coisa, né? Então, assim, esse nos amar, ele entende que a gente vem em primeiro lugar. Mas, por exemplo, eu que era da igreja, tudo. Na igreja a gente aprende o quê? Que a gente sempre vai estar em segundo lugar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, mas a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E o bem que eu quero para mim, eu tenho que fazer para o outro. Aí é bem tênue mesmo. A gente não sabe se você está fazendo bem. Então, até que ponto o problema da pessoa ele vai te afetar e até que ponto você tem que se distanciar dele. Então, isso sempre foi muito presente. E aí, para mim, era assim, mas como eu posso pensar em mim primeiro, sendo que eu vou deixar, por exemplo, a minha mãe para trás? Nossa, isso confuso, né? É muito confuso. Então, para mim, sempre foi muito difícil. E aí, eu estava lendo aqui o livro do Rossandro, né? E aí ele fala assim, que o amor próprio não é agir sem considerar se a minha ação afeta outras pessoas. Isso seria egoísmo, né? Sim. Uhum. Quem se ama respeita o outro e zela para que o seu modo de vida não o prejudique. Então, é você se amar, mas mesmo assim respeitar o outro. E teve uma situação que quando meu pai começou a fazer terapia também, ele também vinha com essa história
De tipo, não, eu em primeiro lugar, entendeu? Uhum. E aí eu falava para minha psicóloga, mas você entende que ele não está errado? Aí ela falou assim, mas como não? Eu falei, porque eu também aprendo aqui que eu tenho que me colocar em primeiro lugar na minha vida. Aí ela falou assim, só que é diferente, o seu pai, ele tem um compromisso paterno. Então, o compromisso de pai dele não pode, tipo, ah, sou eu e foda-se o resto. Foda-se meus filhos, foda-se a casa, entendeu? Então, meu, imagina essa loucura aí na cabeça, né? Mas aí, em relação a ser pai e mãe, uma coisa que eu observo muito, inclusive na minha família, é isso também é um risco você colocar os filhos na frente. Por quê? Acho que quando é criança, lógico, né? Nós somos o humano é o único mamífero que depende do pai por muito tempo, né? Então, assim, sim, tem essa responsabilidade. Só que aí depois a gente precisa começar a voltar para a nossa vida, porque o que, que eu vejo? Por exemplo, eu venho de uma família super protetora. Minha avó sempre foi super protetora dos filhos, meu pai, meus tios são, minha mãe também. Só que aí eu vejo, o cenário da minha família a maioria dos meus primos são super mais velhos, tipo, da minha idade para frente, e ainda moram com os pais, ainda dependem dos pais, ainda a mãe faz tudo, lava roupa, faz comida. E aí, até que ponto isso é saudável? Porque eu vejo as minhas tias, a minha mãe doente, se acabando, né? Tipo, sem cuidar de si, sem estar feliz, mas zelando pelo outro, sendo que a gente já não tem mais idade para isso, né? E aí fica uma sobrecarga enorme, porque é uma sobrecarga financeira ter que bancar. Hoje, a gente morando sozinha, a gente vê o quanto uma pessoa é um gasto, né? Um custo de vida. Então, você imagina que nem eu tenho um tio que mora os 3 filhos, mais os 2 netos, tipo, meu, é muita coisa. E você não precisa, o filho é sua responsabilidade, mas Até eu um certo entendo que não ponto, para né? sempre, exatamente, entendeu? Isso. Então eu acho que aí se a gente não começa a pensar nisso, que mesmo sendo filho, você para mim é problema seu, Uhum. você não se desvincula disso nunca, você fica com um fardo eterno. E não é assim, né? Exatamente. Assim, eu lembro que eu sempre fui essa pessoa de que eu ficava muito preocupada com os outros. E assim, não é porque, ai, nossa, que pessoa boa, né? Se preocupa com o próximo. Não era uma carga mesmo, né? Sim, é um Quando peso. era um peso. E aí eu sentia esse peso no meu pai também. Porque o peso dele é de que, meu, é o que você falou, olha essa casa, então eu tenho que cuidar de todo mundo, eu tenho que prover para todo mundo, né? E aí chega uma hora que ele fala, quer saber? Então eu vou. Aí ele foi tomando a consciência de que ele precisava pensar nele. E aí, a partir daquilo, as decisões dele deveriam ser um pouco diferentes, né? Sim. E não que não está errado. A questão é como que mesmo eu tendo a mim como primeira pessoa na minha vida, como o primeiro problema, digamos assim, vou respeitar o outro sem deixar ele à mercê. Eu acho que a gente exagera nos cuidados, né? Então, porque assim, eu acho que a gente chega a subestimar a capacidade do outro de se cuidar. Eu lembro que uma vez eu fui viajar e o meu ex-namorado comprou um voo depois, conexão na Colômbia, e ele nunca tinha viajado para fora. E eu estava extremamente preocupada. Falei, meu Deus, esse menino sozinho fazendo uma conexão. Aí a minha psicóloga falou para mim: ué, você nunca fez uma conexão? Eu falei, já. Você não teve a sua primeira vez? Eu falei, tive. Então ele vai ter a primeira vez dele. Tipo, ele se vira, porque a gente não ia estar, a gente ia estar praticamente incomunicável, ia estar voando enquanto ele ia chegar lá e tal. Se vira, ele tem mais de 30 anos, tipo, aí você está subestimando a capacidade dele de resolver um problema que você eu já sabia como que era, como eu já vivia, eu já sei como é. Então eu queria, como fala, evitar que ele passasse um problema, sendo que eu já sei a solução, entendeu? Sim. Só que assim, isso não resolve nada, entendeu? Ele tem que viver, a gente tem que viver os nossos próprios processos e as nossas pequenas coisas, né? E são pequenas coisas que você vai anulando o outro, né? E isso é horrível, porque a pessoa pode nem perceber, a pessoa que está sendo acostumada a ser ajudada, ela pode achar que é bom, só que na verdade está prejudicando, porque a gente só aprende vivendo, fazendo, errando,
Quando a gente entende que a gente só aprende errando, já ajuda muito. Tipo, você não pode evitar que a pessoa erre. Ela precisa errar para entender que aquilo não é o jeito certo, né? E aí ela vai aprender o jeito certo na prática, assim como a gente aprende, né? Sim. E agora você falando, eu estava pensando aqui, eu lembro que eu sempre fui. Eu acho que de alguma forma os papéis na minha casa chegou um momento que eles ficaram um pouco invertidos, né? Então teve uma situação que foi tão engraçada, hoje eu acho engraçado, né? Porque na época não era. Os meus pais estavam passando por uma situação, brigando bastante, assim, né? Minha mãe estava numas crises com meu pai e tal. Aí chegou um dia que eu estava em casa, né? Cheguei em casa e fui deitar, fiquei lá na minha cama. Aí daqui a pouco eu ouço eles começaram a brigar. Aí briga daqui, briga dali, um grita aqui, outro grita ali. E eu lá no quarto, tranquila, né? Pensando assim, bem, a minha psicóloga estava trabalhando comigo que o casamento era deles e que eles deveriam resolver entre eles, certo? Sim. Aí daqui a pouco vem meu pai, abre a porta. Carolina, dá para você ir lá tentar resolver isso? Aí eu fiz assim, oi? Eu resolver? Quem tem que resolver é vocês. E aí foi a primeira vez que eu coloquei que aquele problema que eles estavam passando não era meu, gente. Não era tinha casado, né, amigo? Graças a Deus, eu estava ali solteira, vivendo uma vida tranquila. A gente se perde um pouco nisso, principalmente com a família, né? Porque fica parecendo que a gente tem que resolver o problema de todo mundo. Ontem mesmo meu pai falou para mim, a sua tia te ligou? Eu falei, não, por quê? Não, porque eu caí outro dia na rua e ele tá com a mão machucada, assim, um ralado. E aí ela falou assim, a Fernanda sabe disso? Porque ela tem que saber. Eu falei, ué, por que eu tenho que saber? Tipo, você não quebrou nada, ele caiu e ralou, tá passando pomada já. Eu falei, ué, ela quer que eu te prenda dentro de casa para você não sair e não cair? Tipo, não tem como eu evitar que ele caminhe e não caia. Eu falei, pai, o senhor já tem uma certa idade, você precisa começar a prestar mais atenção, andar mais devagar de repente, mas eu não vou te proibir de andar, tipo... Aí as pessoas querem que eu resolva um problema que nem é um problema, porque todo mundo cai, não é verdade? É impressionante. Fica essa coisa assim, tipo, agora é como se a gente tivesse que resolver os problemas dos nossos pais, né? E eu tento me desvincular muito disso, principalmente em relação à minha mãe, que eu quero resolver tudo para ela, porque eu acho que eu tenho um jeito muito prático de resolver as coisas. E eu acho que ela tem um jeito mais complicado. Só que muitas vezes eu não posso fazer nada, é ela que tem que resolver, porque eu não posso tirar a autonomia dela, do meu pai, de resolver as coisas. Eles ainda são jovens, né? Não posso tratar eles como idosos de 90 anos, né? Eles têm que. A cabeça tem que continuar trabalhando, eles têm que continuar pensando na resolução das questões que aparecem na vida, enfim. É lógico que a gente ajuda, principalmente quando a ajuda é solicitada, né? Isso é um exercício que eu tenho feito bastante, de ajudar só quando a ajuda é solicitada, e não de chegar na frente, porque eu tenho mania de chegar na frente, né? De já querer resolver, ver uma questão e querer resolver. Mas não é assim que as coisas funcionam, a gente precisa deixar as pessoas se virarem, né? Quando eu participava de um grupo de pessoas que perderam entes queridos, eu conheci muitas pessoas muito, assim, especiais. E uma delas era uma mulher que tinha perdido o marido. E, ela falou assim, eu não sabia fazer nada. Ela não fazia nada. A única coisa que ela fazia era cuidar da casa. E, assim, conta para pagar. O que precisa pagar na casa? Ela não se preocupava com nada. E aí ela se viu sem o marido, sem saber fazer nada. É um problema. É um problema, entendeu? Porque a gente acaba privando as pessoas de ter a responsabilidade delas na vida, né? E aí, quando a pessoa morre, você tem que lidar com dois problemas, que é o luto de perder alguém e aprender a viver sozinho. Sim. No básico, né? Porque é uma questão de sobrevivência, você saber as contas, você saber cozinhar, você saber lavar sua roupa. Tipo, é uma questão de sobrevivência, porque as pessoas começam a super proteger a outra, achando que vão ser eternas, porque você acha que você vai estar ali para sempre. E é uma ilusão, né? Porque a qualquer momento você pode partir e a pessoa vai ter que aprender na marra. Tudo que você super protegeu, você prejudicou. Exatamente. Aconteceu comigo, com os meus irmãos, né? Tipo, meu irmão nunca tinha, sei lá, lavado
uma meia, nada, uma cueca, sei lá, acho que ele nem lavava as cuecas dele. E, tipo, do nada ele teve que começar a fazer, porque não tem quem faça por ele. Aí fica todo mundo, ai, coitadinho do Júnior, ele tem que fazer as coisas. Eu falo, gente, é bom ele fazer, ele tem que aprender. Sim. Né? E aí elas tentam colocar em nós, em mim, na minha irmã, a responsabilidade daquele problema que ele precisa enfrentar. Então, ai, por que você não vai lá fazer um bolo para ele? Por que eu falo, gente, ele tem que aprender. A minha mãe faleceu faz 4 anos. Esse ano ele me ligou perguntando como que ligava o forno do fogão. Eu falei, gente, tem o YouTube, entendeu? Tem coisas que, se eu não tivesse aprendido antes, que eu não poderia, tipo assim, cada um tem o seu papel na família, né? Sim. O meu papel não é ser a mãe dele, o meu papel é ser a irmã. Se eu não tivesse essa consciência, eu estaria louca até hoje lá correndo atrás de fazer as coisas para ele, entendeu? E a gente, nós, no papel de mulheres, nós somos muito cobradas isso, principalmente em relação ao cuidado dos homens, né? A minha mãe também enche meu saco, quer que eu cozinhe e leve comida para o meu pai. Ela faz isso com meu irmão até hoje. Quando eu morava com meu ex-namorado, ela ficava brava porque eu não passava as camisas dele. Ué, ele passa. Ai, Fernanda, ai, o quê, mãe? Ele tem mão, ele sabe usar o ferro, não tem porquê, sabe? Eu trabalho, ele trabalha, tipo, eu não sou a servente dele, a gente não tá junto para eu substituir a mãe dele. A gente tá junto por estar junto, né? E eu fico pensando, acho que se fosse homem, eu ia me sentir ofendida com essa super proteção, porque fica parecendo que eles são incapazes de fazer as coisas, e eles não são incapazes, né? Sim, exatamente. E a gente é a mesma coisa, né? Tipo, porque a minha mãe também fica me subestimando. Ah, é porque você lavou a roupa, você limpou o chão. Mãe, você falou pro pedreiro isso? Mãe, deixa aqui na minha casa, eu resolvo. Tipo, eu sei resolver as coisas. Eu sei que algumas coisas, tipo, é legal dar um toque. Tipo, presta atenção na caída do piso. É que eu tô falando de piso porque eu troquei o piso essa semana, é o assunto da semana. Presta atenção na caída, não sei o quê. Tá, mas é uns detalhezinhos que... Tipo, deixa eu me virar, sabe? Se eu fizer errado, deixa eu aprender com o meu erro. Você não aprendeu com o seu erro? Provavelmente você sabe da caída porque alguma vez alguém instalou um piso sem caída. Sim. Então, deixa eu instalar um piso sem caída para eu entender que eu preciso de uma caída, entendeu? É assim. E aí tem também, né, assim, saindo um pouquinho da família, eu sempre tive muita... De carregar o problema do mundo, né? Então, como eu já falei. Então, ser assistente social é você tentar fazer com que as pessoas tenham autonomia sobre a própria vida, né? Então, daí você já vê o porquê que eu sempre fui muito estranha. Porque eu fui escolher essa profissão. E aí eu lembro de uma vez, olha só, não como assistente social, eu já estava no processo de terapia, tudo, eu fazia academia, e aí eu fui numa trilha que teve, foi muito gostoso, foi uma trilha que eu fiz lá em Cubatão, e foi um grupo, né, e eu não conhecia ninguém do grupo, pensa nisso. Só o professor que foi andando lá na frente e guiando o nosso caminho, e foi um caminho bem complicado, tinha bastante morro, então você olhava para baixo, você via o morro assim, e a gente tinha que pular umas crateras, foi muito divertido, muito emocionante. Só que no grupo tinham outras pessoas, e aí tinha uma criança, que não era criança, o menino devia ter uns 11, 12 anos, e o pai dele estava com ele, e eu, lá na frente, andando, eu ficava numa apreensão de que ia acontecer alguma coisa com as pessoas lá atrás e com aquela criança. Olha que coisa maluca. Eu fui naquela apreensão, até que teve uma hora que eu falei, não, calma, vamos lembrar da terapia. Então ela falou que que as pessoas precisam aprender por elas, né? Sim. E aí foi quando eu consegui relaxar, pensar em mim, naquele processo, e aí foi melhor, né? Porque assim, ele tinha o pai cuidando. O Thiago sempre fala isso para mim. Eu vejo uma criança correndo, alguma coisa, e falo, ai, Thiago, olha aqui, aquela criança. Ele, não é nosso filho. Ele tem pai, tem mãe, deixa a criança, entendeu? Não é o nosso problema. Ele sempre fala isso para mim. Só que eu tenho essa tendência a querer, tipo, nossa, e agora? O que a gente faz, né?
A gente quer, de alguma forma, resolver o problema do outro que não tem nem nada a ver com a gente. E a gente tem uma impressão de que serviço de assistente social é ajudar o outro, né? Mas ajudar a resolver o problema do outro. E aí você falando agora que é dar autonomia para as pessoas é muito mais legal, né? Porque não dá para você ficar o tempo todo ali, que nem você já não trabalha mais naquele trabalho que você trabalhava. Então, se você não tivesse ensinado as pessoas, dado o documento das pessoas, feito tudo o que você fez, você não ia estar lá mais hoje para segurar na mão deles, entendeu? Então, a gente, por mais vulnerável que a pessoa esteja, é importante que ela saiba se virar, né? Sim. Eu lembro que quando eu ajudava no lar das crianças lá que os pais perdiam a guarda e tal, as criancinhas de 3, 4 anos sabiam amarrar o tênis, e eu ficava chocada. Quando a gente ia passear, eu ia ajudar, aí a tia falava assim, não ajuda não, porque ele sabe, e você não está aqui todo dia para amarrar o tênis dele. Como eram muitas crianças, as tias focavam nos bebês, e os maiorzinhos de 3, 4 anos já tinha que se virar, eles sabiam pegar a roupa, sabiam se vestir, sabiam amarrar o tênis. E eu achava que era muito pequeno para saber amarrar o tênis, mas ela, não, eles sabem, deixa eles. E era realmente isso, porque eu não estava todo dia ali para ajudar, né? E elas, dentro do que elas podiam fazer, era focar nos bebês e os maiores a se ajudarem. E tá tudo bem, qual o problema da criança poder se trocar sozinha e amarrar um tênis sozinho? A gente fica achando que, ai, coitado, mas por que coitado? Ele só tá se trocando, ele só tá amarrando um tênis, né? E tipo, ele não tem que aprender, né? E as crianças, quando eu trabalhava também numa instituição que tinha crianças, elas eram pequenininhas, assim, tipo, a partir dos 6 anos. E na época eu tinha primos da mesma idade. E as crianças lá, eles tomavam banho sozinhos, as tias, né, ficavam lá supervisionando, mas cada um com o seu, cada um tinha responsabilidade da sua própria roupa, né, e tudo. Elas supervisionavam, mas quem fazia tudo eram eles. E aí você ia lá em casa e você via, tipo, os meus primos, a minha mãe amarrava o tênis do meu irmão até quando ele tinha 13 anos para ir para a escola. E aquelas crianças ali de 6 anos, com toda aquela autonomia mesmo. E eu acho que isso é importante, né? Não é que a gente quer adulterizar as crianças, sei lá, deixar as crianças muito adultas. Não, é que cada um precisa começar a ter as responsabilidades. A gente já falou em um episódio que a gente precisa se responsabilizar pelas pequenas coisas. E isso começa desde criança, né? Porque vai reverberar na sua vida adulta, né? E não é tornar adulto, até porque existem até estudos e umas planilhinhas que falam com tantos anos a criança já pode fazer isso, com tantos anos ela já pode fazer aquilo. E não é que você está deixando de cuidar, você está ensinando que a vida... Eu sinto falta disso, porque meus pais sempre foram super protetores, né? O meu pai, eu lembro quando eu era mais nova, era tão engraçado. Eu ia no shopping, ele me levava e ia me buscar. A gente marcava um ponto de encontro, ele não deixava eu andar de ônibus, ele não deixava eu ir com outra pessoa. Eu não sei nem em que momento começou esse estalo na minha cabeça de eu começar... Eu sempre fui mais saidinha, assim, de ir escondido, de querer pegar ônibus sozinha. Só que, assim, se eu não tivesse tido isso por conta, eu teria sofrido mais. Os meus irmãos sofreram mais, porque também sempre foram super protegidos. E, assim, sempre muito super cuidado. E aí, quando você precisa cair no mundo para trabalhar ou para viver... Você fica meio, e agora, né? O que eu faço? E aí você precisa de uma dose de coragem a mais, porque senão você não faz. E aí você fica sempre limitado no seu mundinho, na sua família, sendo que o mundo é enorme, né? Tipo, tem muitas possibilidades que você pode alcançar. Só que isso é construído desde pequeno, né? A gente acha que está ajudando e, na verdade, está prejudicando. Uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre pensar e refletir quando nós partimos para essa jornada do autoconhecimento, a gente, além de conhecer as nossas emoções, a gente precisa reconhecer nosso valor e amar tudo aquilo que a gente se colocar, sim, em primeiro lugar, e também entender que você não se preocupar com o problema do outro não é egoísmo. Eu acho que isso muitas vezes pegou para mim, tipo, não, então se eu não tô nem ligando ali para quem tá ali, eu sou egoísta. Mas não é isso. É justamente a gente deixar a pessoa crescer. E aí eu lembro que esses tempos aconteceu muito comigo isso na questão do meu pai. Meu pai teve um rompimento de um relacionamento. E, você quer uma dor maior
do que você ver o seu pai sofrer e chorar por causa de um coração rachado, partido, né? Eu nunca imaginei que eu ia presenciar isso. Só que foi você que me falou, né? Ele precisa passar pelo processo dele, não tem o que a gente fazer. E eu me enfiava ali junto com ele naquela coisa, querendo de alguma forma tentar ajudar, não pedindo para o médico dar algum remédio que fizesse ele não sentir aquela dor, mas é uma dor que ele precisa passar, né? Então, não é egoísmo da minha parte. Egoísmo é pensar que ele não é capaz de também passar pelo que a gente já passou, né? Todo mundo já teve um coração partido. Quantas vezes a gente já não teve relacionamentos partidos, né? Quantas vezes, que nem quando a sua mãe faleceu. É lógico que eu queria pegar pelo menos metade daquela dor e te ajudar a carregar, mas eu não posso fazer nada, é você. A gente não tem esse poder. Graças a Deus, hoje eu penso, porque assim, todo mundo em algum momento vai passar. Algumas pessoas com mais facilidade, outras nem tanto. Umas a gente assusta, porque às vezes a gente consegue passar pela situação mais rápido e algumas pessoas ficam ali mais tempo, meses, anos, né? Enfim, mas não depende da gente, né? Eu tenho várias amigas que eu penso, nossa, ela ainda sofre por causa daquele cara, sendo que já, sabe, se tivesse tomado esse atalho aqui, já estaria muito mais fácil. Mas é o processo dela, não posso fazer nada, entendeu? Assim, é difícil, assim como quando eu passei o meu último relacionamento, ninguém pôde me ajudar. Só eu sabia o que estava passando, a gente conversa, a gente escuta, mas ninguém podia resolver por mim. Eu tinha que resolver, eu tive que chegar lá no dia e falar, olha, não quero mais. É difícil pra caramba, é muito difícil. Só que ninguém pode fazer por você. Né? A vida é individual, aquela coisa. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Parece egoísmo, mas não é. É um caminho. O seu caminho só você pode trilhar, né? E a gente pode dar a mão, ajudar quando as pessoas. Às vezes o ajudar é mais ouvir, né? Ontem minha amiga me ligou, ela queria desabafar. Tá bom, você quer falar, fala. Aí fala. Porque assim, não tem o que eu fazer. Eu já dei várias dicas para ela sair da situação que ela vive. Mas é só ela que pode realmente ir lá e querer sair, entendeu? Você pode falar, você pode ajudar, mas é só a pessoa que pode realmente dar o passo. Você não pode pegar o pé dela e colocar o passo para frente, entendeu? E é assim, então a gente tem que aprender que é normal, porque a gente fica gastando uma energia desnecessária, né? E às vezes é uns problemas graves, que nem essa questão de coração, de relacionamento. Às vezes as pessoas passam e falam, ai meu Deus, eu até sei como a pessoa pode mudar, já até falei, mas ela não quer fazer, então ela vai ficar dando um murro em ponta de faca e eu não posso fazer nada, infelizmente. A última vez que eu vi, assim, que eu tava me deixando muito me levar por um problema de uma outra pessoa, foi uma amiga que me ligou, que trabalha na última organização que eu trabalhei, a gente ficou mais de uma hora no telefone conversando, e ela me contando todas as coisas ruins que estavam acontecendo lá. E aí eu fui me tomando, assim, uma raiva, uma coisa tão negativa, uma coisa tão ruim daquela situação. E aí eu falava, Tiago, pelo amor de Deus, eu tô quase chorando, quase querendo gritar de tanta raiva que eu tô sentindo. Ele falou assim... Tava quase indo lá, né, amiga? Tava. Querendo chegar lá justiceira, né? A peixeira na mão. Pra salvar todo mundo. Aí o Tiago falou, mas esse problema é seu? Aí eu falei, foi aí, até que não é mais o problema. Eu lembrei aqui que eu me livrei desse problema tem alguns meses já. Eu decidi que eu não queria mais aquele problema, né? Então, a decisão é de cada pessoa. E aí, quando eu tive essa consciência, aí meio que eu relaxei. Ela me contou e eu, tá bom, então, né? Paciência. Cada um com o seu processo. O meu processo foi muito difícil, eu passei muita coisa difícil lá, mas eu decidi não passar mais, né? Então... foi a minha experiência e agora é a experiência dela. Então, cada um com a sua, né? E isso não é egoísmo, né? De você falar, nossa, o problema é dela, não é meu mais, né? Porque não é mesmo, gente. E a gente tem que tentar não se deixar influenciar, porque se eu fosse deixando, ia chegar lá com uma peixeira lá matando todo mundo, entendeu?
daquela raiva toda que eu fui inflamada, e eu não quero mais sentir aquilo. Sim, e eu acho que também é uma coisa que não é natural, a gente tende, ainda mais a quem tem muita gente que não tem essa tendência, né? Tem gente que é bem mais de boa, que vê as coisas acontecer e não se abala e tal. A gente que tem, a gente precisa se policiar, e é o que a gente sempre fala, né? É nos detalhezinhos, assim. Outro dia, o cara da NET foi trocar o modem lá na casa da minha mãe e teve que mudar a senha. E lá eles têm um Chromecast para assistir coisa na televisão e tal. E o Chromecast, ele é configurado a partir da senha do Wi-Fi. Aí meu irmão falou para mim, Fernanda, como que configura aqui de novo o Chromecast? Eu não tenho que baixar algum aplicativo. Eu falei, vou dar um Google. Aí eu pensei, se eu vou dar um Google, ele pode dar um Google. Por que eu vou dar um Google, sendo que eu não preciso do Chromecast, porque na minha casa não tem o Chromecast? Aí eu, dá um Google. A minha mãe, Fê, custa ajudar? Eu falei, não custa, assim como não custa para mim dar um Google, não vai custar para ele dar um Google. Eu estava trabalhando. E mesmo que eu não tivesse, tipo, por que eu tenho que fazer? Você vê, é uma besteira, poderia dar um Google, falar, baixa o aplicativo tal, é assim. Mas é nesses exercíciozinhos que a gente vai se livrando do problema que não é nosso e vai deixando a pessoa criar a autonomia dela. Procura no Google e resolve. É simples, não é nada difícil. Não sei até hoje se ele instalou, tá? Sinceramente, não fui lá conferir e creio que não. Posso apostar que ele não instalou. Mas assim, então ele vai ficar sem, porque eu não vou fazer. E não é por, como você é ruim, não é que eu sou ruim, é porque ele também é capaz de fazer, sabe? Então eu tenho que deixar ele fazer. E é umas coisas assim, que esses dias minha mãe queria instalar um negócio na parede lá que era de ventosa, então era só colar a ventosa e rodar, que ela prende bem. Ele não ajudou ela, tipo, ele não tem nem a curiosidade, ele tem tanta falta de autonomia que ele não tem nem a curiosidade de ir lá falar, vamos ver aqui que isso aqui, como é que faz? E se der errado, deixa lá de canto. Não, ele já desiste da batalha antes mesmo de entrar, entendeu? E aí eu fui lá e ajudei. Minha mãe também, o Eduardo ainda falou, a mãe também poderia ter feito. Falei, mas aí no fim eu fui lá e ajudei ela, porque eu entendo que para minha mãe, com 62 anos, é um pouco mais difícil de entrar nessa coisa de, não, eu posso e eu consigo. Eu até tento exercitar também, para ela não ficar velha antes da hora, né? Porque eu fico pensando muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se exercitar, porque eu, como já sou mais prática, eu tenho muita tendência a já resolver. E não é assim, que parece besteira, que besteira, Fernanda, era só procurar. Mas é nessas pequenas atitudes que a gente vai se livrando dos problemas e vai dando a autonomia que a pessoa merece ter, porque todo mundo merece ter autonomia para resolver, né? Eu acho. Eu também acho. E a mesma coisa, por exemplo, quando e se a gente tiver filho um dia. Eu sempre fico pensando nisso, porque eu tenho essa coisa, eu vejo uma criança andando, uma criança aprendendo a andar, e eu fico super apreensiva, não é nem minha criança, mas eu fico apreensiva. Então, é como a gente está tendo que educar as pessoas, assim como a gente vai ter que educar uma criança um dia. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que eu não seja essa pessoa que vai podar a criança de ter as experiências dela. Então, criança cai, criança tem que aprender a andar, o adolescente vai ter o coração partido. Que eu espero que esse processo de autoconhecimento me ajude a que o meu filho, a minha filha, ele consiga ter essas responsabilidades e ter as experiências, porque é só assim que a gente cresce. A Rafaela Carvalho, a gente já falou dela aqui algumas vezes, ela tem um Instagram de maternidade muito legal, ela tem 4 filhos, e os 3 menores, ontem mesmo eles estão morando meio que provisório no Havaí, e ela posta lá, os menininhos, eu não sei quantos anos eles têm, mas deve ser tipo coisa de 6, 5 e o menininho menor 3. E eles andam de skate, eles andam de patins, de bicicleta. O menininho de 3 anos anda de bicicleta sem rodinha. Eu falei, mano, eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha, acho que eu tinha uns 10 anos. Ele anda de bicicleta sem rodinha, os menininhos andam no skate, mas no skate park, assim, aquelas coisas de half, degrau, e aí eles têm joelheira, cotoveleira e capacete, e ela falou que todo mundo sempre pergunta, e eles surfam também, eles surfam de verdade, de subir na prancha, E aí todo mundo sempre pergunta pra ela, você não tem medo, você não sei o que, ela, gente...
eu não consigo, não dá para eu evitar que eles vivam, entendeu? Eles usam o que tem que usar, né? Os itens de segurança. Ela falou que quando eles fizeram aula de skate, eles aprenderam a cair, porque tem um jeito certo de cair. Acho que o ideal é que caia de joelho e não, tipo, com as costas no chão para não machucar e tal. Então, eles sabem cair e vida que segue. Ela falou, não posso. Aí, o mais velho dela, que é um adolescente, outro dia bateu a cara na porta de vidro e quebrou o nariz. Adolescente, tipo, não é uma criança. Então, assim, são coisas que a gente não evita. E se você querer evitar, você está limitando a criança de viver. Deve ser difícil pra caralho. Deve ser, nossa. Deve ser muito Nem difícil. imagino como é. Mas deve ser um exercício muito legal de se fazer, porque é preciso deixar, né? Eu acho que eu quero também, batalho muito isso na terapia para também ser uma autonomia. Eu quero deixar meu filho viajar sozinho depois de grande, sabe? Umas coisas assim que eu quero que ele viva experiências, não quero ficar limitando também, para eu não ficar sobrecarregada, porque eu também não quero ser uma mãe sobrecarregada, e para ele também viver a vida dele, né? Tipo, em tudo, assim, tem uma outra que eu sigo que as meninas dela faz comida, pequenininha. Minha prima também, bota as meninas em cima da pia, tem faca especial para criança, que corta, mas não corta, né? Para cortar legumes, essas coisas. E ela bota as meninas na cozinha junto. E eu acho o máximo. Acho que tanto para saber cozinhar, quanto para você se relacionar melhor com a alimentação. Né? Eu ouvi um podcast da É Nóia Minha, e aí tem uma parte que ela fala que a Bela Gil, né? Falou que a gente precisa deixar as crianças irem para a cozinha, porque nós, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar, né? Só que assim, o que a gente aprende quando a gente é criança? Não pode chegar na cozinha, o fogo vai te queimar, não pode mexer na faca, a faca vai te cortar. Então, a gente já tem aquela repulsa da cozinha. Uhum. Se você, desde criança, faz a criança ali se familiarizar e saber, aqui você não pode mexer porque tem fogo, isso daqui é uma faca, você não pode se cortar, vai machucar. Se você começa a introduzir esse mundo da cozinha para a criança, ela vai se relacionar melhor, tanto com o cozinhar, quanto com a comida. Olha só. Isso é uma coisa engraçada, porque você não deixar a criança ou as pessoas fazer, não significa que ela nunca vai ter contato com aquilo. É a mesma coisa você falar, não vou nunca falar sobre droga com meu filho, é como se não existisse. Aí, num certo momento, ele vai descobrir que existe, ele vai ter curiosidade. Sim. Então, assim, é melhor você contar para ele que existe, mas que faz mal, do que você evitar que ele saiba, porque um dia ele vai descobrir, né? E aí, isso é para todo mundo, assim, não adianta eu querer evitar que o meu irmão resolver o Chromecast do meu irmão, porque um dia, se eu não tiver e ele quiser assistir, ele vai ter que resolver. Então, assim, é uma questão de se relacionar melhor com os problemas mesmo. E desde cedo, isso acaba sendo mais fácil em todos os aspectos da nossa vida, né? Eu acho que é isso. A gente não precisa se sentir egoísta e a gente precisa dar o poder que as pessoas têm, né? Sim, exatamente. É sobre deixar as pessoas terem autonomia para a gente também ter paz, né? Aí fica o peso equilibrado. Acho que é a grande lição desse episódio, é ter o peso equilibrado na balança para ninguém sair sobrecarregado e nem prejudicado. É isso. Então, hoje a gente tem um depoimento aqui da Hora da Corajosa. Legal. Muito legal. Quem mandou pra gente foi o Adriano. Ele é meu amigo. E aí ele escreveu assim: iniciei a terapia em 2015 por indicação da Carol. Eu. Vulgo Ana, para mim. Vulgo Ana, Na época, estava em acúmulo de tarefas e responsabilidades, além de estar vivendo um relacionamento tóxico. E estava com medo se daria conta de tudo isso. A terapia contribuiu e muito para que eu pudesse um processo normal, entendendo que o outro também tem suas dificuldades. Conseguir conhecer um pouco mais sobre mim, sobre minhas debilidades e como desenvolvê-las. Da mesma forma, também reconhecer meus pontos fortes e como utilizá-los a meu favor. Maravilhoso. Adorei. Isso, não é? É exatamente isso. É reconhecer que todo mundo tem as suas deficiências e que a gente tem as nossas habilidades e que é um equilíbrio, né?
E legal falar que o Adriano, ele trabalha numa ONG para adolescentes que são colocados no mercado de trabalho, e ele convidou essa tal terapia para fazer 2 encontros com a turma essa semana, e foi super divertido, o pessoal adorou, a gente fez um questionário, levantou algumas questões que eles queriam conversar, e nós conversamos por mais de 1 hora, né, cada dia, acho que foi quase 1 hora e meia. E foi super divertido, e aí a gente gostou da ideia, então se alguém conhecer alguém, né, que tem alguma ONG, algum grupo e quiser levar essa tal terapia para dentro da sala de aula, a gente está disposta a brincar disso. Nós gostamos muito, foi uma experiência muito legal, a gente teve muito feedback positivo deles, né? Esses que nós conversamos essa semana, eles têm entre 17 e 23 anos, então foi um grupo bem maduro, né? As perguntas que eles mandaram, as dúvidas que eles tinham com relação à independência emocional, foi muito legal. Então, quem tiver aí curiosidade, quiser levar a gente conversa, hein? Estamos abertos aí. E se vocês gostaram e se sentiram à vontade aí para buscar ajuda profissional, sempre lembrando que a gente tem uma parceria com o Espaço Integre ABC. Eles online também. A Ana, que edita o vídeo, deixa o QR Code aqui na tela, que aí vai direto para o WhatsApp deles com uma mensagem: quero conhecer essa tal terapia. E para quem não está assistindo no YouTube, está ouvindo, né, nas plataformas de música, lá no nosso Instagram, @essa-tal-terapia, tem um link também que vai direto para o WhatsApp deles. E aí, com a nossa mensagem secreta, eles conseguem dar alguns benefícios para quem quiser iniciar o tratamento aí nessa onda de terapia. É isso, gente. Obrigada por você que está aqui com a gente, que ouve os nossos episódios, divulgue essa tal terapia para os seus amigos, para que mais pessoas consigam entender que a vida não precisa ser tão complicada, né? E estamos aqui passando pelo nosso processo e a gente quer ampliar essa experiência para todas as pessoas que quiserem. É isso, até a próxima sexta, gente. Até a próxima sexta, tchau.